Fala, meus amigos, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Tudo na paz, tudo tranquilo? Tudo beleza? Bom, pessoal, vim aqui gravar um vidinho, né? Tava devendo já pra vocês aí a respeito do Bitcoin, né? Vamos falar um pouquinho sobre o Bitcoin, vamos falar um pouquinho sobre a Neyo. Pessoal, a Neyo, deixa eu atualizar aqui que eu acho que ela vai sair da conta, é isso. Então, a Neyo, pessoal, o que vem acontecendo com ela? Os últimos dias, né, ela ficou vários dias sem dar nenhum lucro aí. Então lá, dia 11, dia 12, nada de lucro, só em real, né? E aí dia 25, anteontem, ele deu um lucrinho aí. E aí começou a dar um lucro. Então, o que aconteceu? O Bitcoin saiu daquele buraco que ele tava, né? E realmente é assim, cara. Ou o negócio sobe e aí a Neyo consegue fazer dinheiro, ou o negócio não sobe e a Neyo fica travada, né? Se você tinha dinheiro para ficar investindo lá no fundo, como eu disse para vocês, é um ótimo lugar para você começar a investir, tá? Bom, vamos lá. Então, aqui sobre o Bitcoin. Vamos lá, vamos fazer uma análisezinha bem rapidão, tá? Vamos começar do semanal. Então, vamos lá, ó. Semanal. O que a gente teve aqui? Bitcoin bateu aqui nas 50, parece que está dando uma reagida. Ele formou quase um fundo triplo aqui, né? Ele bateu nessa região aqui dos 30 mil algumas vezes e resolveu dar uma reação, tá? No caso do semanal, ainda existe aquela tendência de alta, tá? Apesar de tudo aqui dessa correção profunda, a gente ainda vai para uma tendência de alta, ok? Mas ainda, bom, ainda a gente tem uma tendência de alta, tá? Perdendo essas 50, trabalhando abaixo aqui, a gente já considera uma tendência de baixa. Diário a gente tem o que, pessoal? O diário a gente teve aquela reação do Bitcoin, né? Teve notícia da Amazon aí, teve, né, algumas coisas aí que fizeram o Bitcoin dar uma subida. E, cara, o Bitcoin está em tendência de alta? Essa é a pergunta. E a resposta, pra mim, é não. Ou, pelo menos, ainda não, tá? Bom, vamos falar sobre pontos e regiões importantes aí para vocês ficarem ligados com o Bitcoin, tá? Então, ó, Bitcoin veio daquela tendência de alta maravilhinda, né? Chegou ali, bateu os seus 65 mil dólares, beleza? Depois ele veio despencando, tá? Como eu uso o auxílio das médias móveis sempre como um parâmetro aí de tendência, né? Um caçador de tendência e tal, o que a gente vê aqui? Então, ó, Bitcoin caiu, fez esse fundo, ele ignorou a 200 aqui, na verdade ele bateu duas vezes, né? 2 dias e depois ele arrebentou para baixo. A média móvel de 200, pessoal, por que eu uso ela? A gente chama ela de média móvel institucional, né? Que é a média dos bancos. Muita gente se posiciona nessas médias. Então, essa média, ela possui uma força muito grande, né? Então, assim, ela é uma resistência muito forte, ela é um suporte muito forte. Então, toda vez que a gente vê a média móvel de 200 aqui, sempre quando ela é testada, ela nunca é passada de uma vez, tá? Então, ela é sempre bem respeitada, olha só. Aqui no histórico, né? Então, a gente teve aqui, ó, algumas vezes ela passou, então ela serve como suporte, ela serve como resistência. E quando começa a trabalhar acima da 200, a gente vê um cenário mais interessante, tá? Então, nessa alta aqui que a gente teve nesses últimos dias, o que a gente tem? Vamos lá. Então, ó, preço trabalhando acima da 9, roxinha, tá vendo? A média móvel exponencial de 9, ela é uma média de curto prazo. Ela indica a força do movimento. Ela é inclinada para cima, ela significa que o ativo, nesse momento mais curto, ele está indicando alta. A média móvel de 20 é uma média móvel um pouco mais lenta, exponencial também, tá? Então, ó, a partir daqui a gente já teve o cruzamento da média móvel de 9 acima da 20. Muito interessante, muito legal, tá? Bom, posteriormente ele fez o que? Ele passou essas 50, tá? A 50 aqui também é uma média móvel bem importante, tá?
Bom, e aí ele foi buscar a 200. Olha o pavio nessa 200, pessoal. Um paviozaço, né? O que significa isso? Defesa dos vendedores. Então chegou ali, os vendedores falou: o quê? Eu vou vender isso daqui, porque tá muito caro. Então, a média móvel de 200, ela precifica, ou seja, ela fala o que é um valor justo, tá? Média dos últimos 200 dias, né? A gente pega num pregão comum, lógico que o Bitcoin ele roda 24 horas, né? Mas se a gente pega num pregão comum, isso representa 10 meses, que é 20 dias por mês de pregão, aí você multiplica por 10, então você tem média dos 10 meses, isso precifica muito, é um preço que ele demora para subir, mas é um preço muito justo. Por isso que a média móvel de 200 ela é um suporte, uma resistência muito forte, tá? Bom, o Bitcoin bateu algumas vezes nesse fundo aqui, tá? E deixou uma região de pressão aqui. Então, se o preço vem aqui, ele acaba subindo, tá? Então, a região de pressão muito forte, a região de compra muito forte, tá? Se romper para baixo isso daqui, a gente vai buscar patamares bem mais baixos, tá? Então, aqui para trás também, ó, a gente teve uma região de pressão nesse valor aqui, buscando aí os 28 mil até os 30 mil mais ou menos, ok? Bom, pessoal, Bitcoin está em tendência de alta? Não está, tá? Quando que eu começo a falar em tendência de alta, Bruno? Seguinte, pessoal, o que eu espero aqui para tendência de alta? Então, ó, preços começando a trabalhar acima da 200, então vamos esperar esse diário, cara, fecha em 13 minutos. Fechou acima da 200, tá lindo. Eu ia gravar esse vídeo um pouco mais cedo, não tava acima da 200. Fechou acima da 200, o que eu quero que esse ativo faça para que ele continue em tendência de alta? Então, ó, ele vai trabalhar acima da 200. Ele precisa passar esse patamar de preço. Vai passar de uma vez, Bruno? Acredito que não, tá, pessoal? Acredito que ele possa ficar aqui trabalhando, tá? Se ele vir romper isso aqui de uma vez, eu não acho legal, tá? Porque isso daqui é uma região de pressão muito grande, tá? Então, entrou nessa faixa, eles vão derrubar o preço para baixo. Se entrar esticado, ele vem sem força para romper aqui. Então, o que a gente espera? A gente espera que ele esteja apoiado pelas médias móveis, só que as médias móveis estão lá embaixo, tá? Então, esse preço tem que ficar trabalhando aqui, ou nesses patamares de preço, para que ele consiga fazer um pivô. O que é um pivô, Bruno? Pivô é isso aqui, gente, ó. Cai, corrige, cai, corrige, cai, corrige. Pivôs, tá? Só que a gente vai buscar o quê? Pivô para cima. Então, ó, sobe, corrige, sobe, corrige, sobe, corrige. Pivôs de alta, tá? Então, assim, ó, um cenário legal, Bitcoin trabalhando acima da 200. Um cenário perfeito é o quê? Bitcoin subir aqui, dá uma consolidadazinha, né? Fica lateral, essas médias aproximam, elas cortam o preço por baixo e aí o negócio explode para cima, tá? Bom, então esse é o cenário mais legal, mas tendência de alta ainda, pessoal, eu não seria tão otimista, tá bom? Então, vamos aguardar aí os próximos dias. Referente a preços que o Bitcoin pode buscar, vamos falar um pouquinho sobre isso também. Então, voltemos lá anteriormente, naquele último pump do Bitcoin, olha lá. Bitcoin bateu 20 mil dólares ali, quase, despencou, e aí ele veio buscar o 61.8 dessa correção aqui, tá? Então, quando ele acha um fundo verdadeiro, ele começa a subir e busca mais ou menos o 61.8, tá? Que é um número bem forte de Fibonacci, tá? E aí depois ele voltou a cair, tá? Bom, vamos pensar o que então? Vamos lá, olhando agora o nosso patamar de preço aqui. Se ele achou o fundo aqui, pessoal, a gente vai esperar que ele corrija 61.8 desse movimento de alta, ou perdão, desse movimento de queda, tá? Então, se ele cair até aqui, a gente espera um 61.8. Onde que está o 61.8? 50 mil mais ou menos, 51 mil ali, tá? Então, eu espero que ele chegue nesse patamar de preço e depois volte a cair, tá? Para que depois entre a pressão compradora. Lembrando que esses três números aqui, o 38.2 ali no 42 mil, o 50% em 46 mil e o 61.8 são números de força, ou seja, nesses patamares o preço tende a travar. E olha a confluência da região de preço, de pressão, junto com o 38.2. Então, o que acontece? Aqui vai ser uma região já difícil dele passar. Passou, começou a subir, mais uma região de trava, mais uma região de trava.
e assim por diante, tá, pessoal? Então, assim, não fiquem tão animados, tá? Não fiquem tão animados, que é bastante barreira, tem bastante trava aí para ele passar. Mas a gente não sabe o dia de amanhã. Lógico que ele estourando esse 61.8 aqui com força, como eu falei para vocês, apoiado pelas médias móveis, ele pode buscar topo histórico e pode romper lá para casa do chapéu, tá? Buscando patamares bem mais altos aí. Mas realmente, depois dessa tendência de alta muito forte, quando a gente olha no semanal, a gente espera o quê? A gente espera uma correção, né? Porque ele subiu sem freio. Quando a gente olha no gráfico mensal, olha o tanto de candle para cima, olha lá. É muito mês fechando positivo, pessoal. É muito mês rasgando. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses para cima. A gente esperava que viesse a correção mesmo. E no mensal corrigiu na 20 e tá buscando para cima. Isso pode ser bem legal pra gente, tá? Então assim, vamos aguardar aí e ver o que espera. Fechou? Então é isso, tá, pessoal? Espero que vocês gostem da minha análise. Não é a análise mais top do mundo, mas é uma análise relativamente legal, tá? Então assim, é uma hora boa de comprar Bitcoin? Sim, sempre é, tá? Para quem faz hold aí, tá sempre bom para comprar. Talvez aguardar, se você tem um dinheiro para investir, você não sabe se quer investir. Se quer investir na NEO, eu recomendo. Quer comprar Bitcoin, aí eu aguardaria. Aguarda, vê se rompe aqui, rompeu, você compra com mais certeza que vai subir. Ah, Bruno, mas eu quero para daqui 20 anos. Então compra, cara. Fica sossegado, compra, não se importe com o preço, paciência, tá? Então é isso, tá? Então é isso, meus amigos. Tamo junto. Até uma próxima. Logo tem fechamento do mês. Esse mês não foi tão bom, mas é o que eu falo. O que vale a média dos meses, tá? Então é isso. Até mais. Tamo junto e fui.